Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo nas redes sociais, nossos canais de YouTube, de Facebook e Instagram. Estamos em mais um programa no canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e também os nossos cortes durante a semana. Aproveito o embalo para já convidar mais uma vez o espectador que nos acompanha aqui para acompanhar a nossa série GP Total, corrida a corrida. Estamos em 1985, revendo cada etapa daquela incrível temporada acontecida 40 anos atrás. A gente conta, claro, com a audiência para esse conteúdo que a gente está desenvolvendo também aqui dentro do canal. Mas a pauta de hoje, claro, não poderia ser outra. Grande Prêmio da Grã-Bretanha, round 12, chegamos finalmente à metade da temporada, e para a gente falar um pouco mais sobre os detalhes dessa corrida, fazer a nossa análise, a nossa opinião, te acompanhando meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, região Serrana do Rio, Nova Friburgo. A ausência sentida nossa, claro, o nosso companheiro de sempre, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome, mesmo na ausência dele, jamais será proferida neste e nos outros canais do ecossistema GP Total. Márcio Madeira, meu amigo, boa noite. Grande Prêmio chuvoso em Silverstone, o que não é nenhuma novidade. Uma vitória do Lando Norris, mas que acabou sendo eclipsada por um outro fato, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Lucão. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Se tiver algum torcedor do Fluminense aí, você não está sozinho, tá? Você não é o único. Tem outra aqui. Estamos da resistência. Lucas, assim, quando começou o GP, você olhava assim, quem já é mais veterano, né, já tem muitas corridas nas costas, olhava e falei, bom, tá começando uma grande corrida aí. Tá? Já todos os quesitos, todos os critérios para um daqueles GPs memoráveis, né? Exceto pelo fato de que atualmente, quando você chega no clímax, quando você chega no momento da chuva mesmo, não tem mais corrida, é incompatível. Já falamos disso muitas vezes, de que o pneu azul, no final das contas, é um pneu redundante, um pneu que serviria para situações nas quais não se admite mais correr, os carros não são compatíveis, enfim. O que é uma pena. Eu já classifiquei isso uma vez como neotenia mecânica, já falei isso aqui no canal em outro vídeo. É uma analogia com a nossa própria evolução enquanto espécie, que a gente teve que passar, nascer sem estar totalmente pronto, e aí tem uma infância prolongada de 15 anos aí dependente dos pais, até começar a ter alguma independência, ao passo que os animais muitas vezes já nascem sabendo tudo, né, que precisam, quase tudo, aprende quase tudo que precisa aprender nos primeiros meses, o potrinho nasce, já tem que ficar em pé logo, enfim. A gente vai mais alto, vai mais longe, mas a gente sacrifica boa parte da nossa janela de existência para conseguir chegar lá em cima. Né? E o esporte a motor faz a mesma coisa, quer dizer, para você conseguir ter um desempenho limite incrível, você sacrifica a largura da janela, né? E vai ficando cada vez mais estreita, cada vez mais estreita. E fora dessa janela, um carro de Fórmula 1 muitas vezes se comporta, se tivesse o Fiat Uno da firma lá, ia girar mais rápido do que o Fórmula 1 em certas circunstâncias. E eu não estou exagerando, não. Então, é exatamente isso. Quer dizer, ficou incompatível, a gente abre mão de muitas coisas. E no fim tivemos uma boa corrida, mas na metade inicial foi muito frustrante. Muito frustrante você olhar, começar a ver desempenhos interessantes. Porque o que acontece? A gente vai aprofundar isso ao longo do vídeo, mas quando você tem essa situação caótica e imprevisível, você tem basicamente dois caminhos a seguir. Ou você vai ficar na segurança e tentar fazer o melhor plano A possível, o melhor plano conservador possível, que essencialmente foi o que o Huckenberg fez, ou você arrisca e vai tentar fazer o melhor risco possível. O melhor plano A, a melhor opção conservadora, ela estabelece a altura do sarrafo. Né? Seria uma condição previsível, uma condição ortodoxa, enfim, de você cumprir a distância do Grande Prêmio no menor tempo possível. Mas situações assim te permitem muitas vezes assumir riscos. E se o risco pagar, você consegue, de certa forma, um bypass. Você consegue um time que não é tão forte, um conjunto que não é tão forte, consegue às vezes subverter a lógica, se atirar muito certo
e se posicionar lá na frente. Já vimos isso acontecer muitas vezes, embora haja uma chance muito grande de não pagar a aposta e de você abrir mão da colocação que poderia obter, geralmente maior do que em condições normais, porque muita gente também está arriscando e também está perdendo. Então você tem condições de eventualmente pontuar numa corrida como essa se você for conservador, mas pode conseguir mais se arriscar. E a Sauber fez essas duas coisas, quer dizer, com um piloto arriscou, com um foi conservador, e entre todos os pilotos, o que melhor fez funcionar a estratégia do risco, no meu entendimento, foi o Stroll. Poderia ter pago mais se fosse mais piloto, enfim, tivesse É, aproveitado melhor. Estou basicamente resumindo isso. muito, mas assim, as chamadas dele foram muito boas. Ele fez o risco pagar e valer a pena. Mas enfim, a gente viu nesse início, por exemplo, o Oscar, ele começou. Vamos começar do treino. Começar do treino primeiro, antes da gente falar da corrida, porque a gente tem que de novo ser redundante e falar um pouco de coisas que já falou, mas eu acho que a incrível pole do Max ficou mais bem explicado no domingo, quando a gente via que, por exemplo, ele tinha mais velocidade em reta do que os carros da McLaren, por exemplo, que estavam entre os carros mais lentos. Certamente o Max tinha um acerto, um ajuste melhor para a pista seca, mais apropriado à pista seca, ao passo que as McLaren estavam com ajuste já considerando a previsão de chuva para a corrida. Você percebe os erros de Norris, o erro de Piastri, todos eles podem se explicar por um acerto que não estava preciso para a pista seca, estava um acerto considerando a possibilidade da pista molhada, e isso fica muito claro no domingo com o desempenho sofrível do Max em pista molhada e o desempenho muito melhor das McLaren em pista molhada. Então, eu sou totalmente contra essa regra, acho que assim, ela não se justifica de maneira nenhuma, é uma coisa grotesca no entendimento. Você faz tanto sacrifício em nome da segurança e faz uma eu não sei, eu não quero ficar adjetivando, mas é mambembe, é ridículo você fazer isso. Você expõe os pilotos no risco para tentar conseguir o caos de qualquer maneira, e é um preço muito alto. Vai contra tudo que a gente tem sacrificado em nome da segurança. Então, eu acho assim, não é compatível com o esporte sério essa regra de você ter que antecipar, já na classificação, um acerto do carro sem saber como é que vai estar as condições do domingo. Isso é um atentado contra o esporte, contra a nossa inteligência, contra tudo. Enfim, eu acho isso realmente latrinário que isso exista. Então, isso afetou diretamente a classificação. Eu gostaria de falar para o Gasly. O Gasly conseguiu uma ótima volta na classificação e conseguiu um desempenho razoável na corrida também. Então, acho que ele conseguiu ali um acerto que se equilibrou bem entre o seco e o molhado, um compromisso interessante entre o seco e o molhado, para andar bem na classificação e também conseguir ter um ritmo bom de prova. Ao passo que, no meu entendimento, o Max, né, a Red Bull dele estava com um carro muito rápido para a pista seca, e ele fez novamente uma grande volta, não estou tirando o mérito dele, não é uma volta perfeita, mas quando molhou, o carro dele estava realmente, nem mesmo ele conseguiu arrancar desempenho competitivo daquele carro. E você quer falar alguma coisa de classificação? Quer falar um pouco disso ou eu posso começar aqui a Não, corrida? o próprio levantamento que eu fiz aqui, o Verstappen ele realmente usou uma asa traseira muito, muito esguia, muito fina, tá? Ele foi, por exemplo, aqui no treino 2, ele foi o cara que obteve a maior velocidade, estava lá dando um top speed de 325 km por hora, enquanto o Norris e o Piastri estavam com 320 e 319 respectivamente. Então a Red Bull estava assim com um acerto que priorizava o top end, a velocidade, uma velocidade muito grande em retas, principalmente aproveitando um bom balanço do carro em curva longa. Agora, não se paga para uma corrida que no dia seguinte está chovendo e você precisa ter mais downforce para você poder ter não só o equilíbrio nas curvas, como nas freadas também, nas frenagens, porque é um dos momentos mais críticos de corrida em chuva. Ou seja, é uma daquelas regras estúpidas, só que, veja, a Fórmula 1 tem tanto beco sem saída, essa é uma regra muito tranquila de você mudar, não tem muito o que fazer.
sabe? Você não precisa mexer muita coisa, não vai dar um efeito borboleta que a gente está cansado de ver desde que a gente começou. Eu, particularmente, faço análises de Fórmula 1 desde 2008, a gente percebe que muitas coisas que são colocadas como solução impactam e criam novos problemas que não existiam antes dessas soluções serem propostas e colocadas em prática. Agora, você ter uma declaração, uma pista úmida, uma pista molhada, declaração de pista molhada, você permitir acertos de suspensão, elevação da altura do carro, você ter a mudança de downforce, mudança de carga de suspensão, enfim, porque, veja, o balanço do freio eles conseguem fazer manualmente dentro do carro, o próprio acerto do diferencial também, dentro do carro, nos manetinos do volante. Agora, tem coisas que não dá, e tem coisas que, é o que você falou, Márcio, é a questão de segurança. Eles batem muito nessa tecla. E só para a gente sempre estar aqui contextualizando, para quem acompanha a gente, é uma série de fatores que levam a Fórmula 1 passar essa vergonha que passa quando chove mais pesado. O pneu azul, sim, ele não dá conta de escoar água, ele não dá conta de oferecer o grip, oferecer a aderência necessária para que seja praticada a corrida com a chuva. Você tem essa regra estúpida, imbecil, criminosa, que faz com que os engenheiros não possam mexer na altura dos carros. Isso aí também complica bastante, porque você fica muito mais passível a ter problemas de água passando por baixo do carro e provocando descontrole, porque uma das coisas mais simples, mais diretas que você faz num carro quando começa a chuva é você elevar a altura do carro em relação ao solo. Isso aliás, acho que é a primeira medida que se faz quando você pensa no setup de chuva. Aí junta-se a isso, regra estúpida, o pneu que realmente não dá conta, e a Pirelli, claro, como ela é marca única, ela não tem nenhum incentivo em desenvolver e aprimorar esse pneu. Você tem as questões de que o carro hoje, pelas dimensões que ele tem, e principalmente pelo fundo que ele tem, que é um fundo gerador de downforce, você tem uma zona de baixa pressão, aquela zona de baixa pressão tira a água do chão e devolve ela para o ar em forma de uma densa camada de spray. Estes carros são os carros que mais geram spray na história da Fórmula 1. Então, mesmo em momentos de corrida que você estava ali com os pneus verdes, ou seja, numa condição que você já não tem muita água no piso, a gente via a dificuldade de visibilidade que os pilotos tinham. E a falta de visibilidade é realmente a condição mais perigosa para a chuva, porque os acidentes acontecem nela. A gente tem muito a questão do descontrole do carro, e essa também é uma característica do carro, um carro que não avisa na chuva quando ele vai embora, quando você perde o grip. Quando você tem uma situação normal de um carro sendo colocado no limite da sua aderência, o pneu vai avisar, o carro vai avisar, de alguma forma o carro vai ser de frente, vai ser de traseira, o pneu vai riscar o chão, vai cantar pneu se for um pneu, por exemplo, um pneu esportivo com banda de rodagem, o pneu vai cantar, um carro de rua. Você coloca ele numa curva, o pneu vai começar a cantar e você sabe que você está no limite, você tira o pé, ainda mais sendo um carro de tração dianteira, não tem muito mistério. Agora, você pega um carro que você está ali, você faz a curva e de repente ele sai de uma vez, e essa é a atualidade, a realidade do carro atual que vem da regra de 2022 da Fórmula 1. A gente está chegando no último ano de regra, a gente ainda totalmente um tiro no escuro o que vai ser o regulamento 2026, os carros vão ser menores, a geração de downforce no fundo do carro vai ser completamente diferente também, você vai ter os DRS na frente e atrás, e eu acho que é uma situação absurda, o próprio powertrain, aquela questão de 50-50, né? Você ter 50% da força gerada eletricamente, a outra metade pelo motor de combustão interna, mas a gente sabe que de 2022 a 2025, nossa temporada atual, realmente você não teve nenhum avanço quanto à possibilidade de você promover de maneira segura corridas sob chuva. E vale lembrar, mais uma vez, a última corrida que a gente teve de começo ao fim com pneus de chuva foi o Grande Prêmio da China de 2009, vitória
de Sebastian Vettel, era a primeira vitória dele pela Red Bull, só para a gente ter uma noção de quanto tempo a Fórmula 1 tem esse problema com chuva e não consegue resolver. Cobrimos essa corrida lá na última volta. Lembro do título que você escreveu. Ele fez parecer fácil. Lembro disso. Fez ou faz? Acho que foi ele que faz, enfim. Mas eu lembro dessa cobertura. Estou ficando velho. Sim, é Todos exatamente estamos. isso. E é uma desonestidade, de certa forma, porque não é uma coisa assumida claramente, enfim. O fato é que Não, aquilo ali fica escondido com a questão de segurança, e tudo se fala de questão de segurança, é virtual safety car, é safety car, e ninguém Pois para é, botar o dedo mas, no cara, dodó e falar assim, a Fórmula 1 não consegue correr sob chuva pesada. Essa é uma afirmação que a gente faz aqui, é uma afirmação que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo também. Tá? e E veja, os Lucas, o carros problema. atuais, essa configuração de carros atuais, só piorou a situação porque esse fundo do carro, com essa zona enorme de baixa pressão, o fundo do carro é muito grande, o carro é uma dimensão muito grande, os pneus são largos, então o próprio pneu já sobe muito spray. E quando a gente olha o carro passando e a parte de trás, a gente vê pelo Venturi, né, a saída do assoalho, o extrator ali, a quantidade de água que sobe é uma enormidade. Não tem como, não tem como. Se com um pneu Agora, verde que dá para fazer alguma coisa, você tem essa situação, imagina com chuva pesada o que esses carros geram de spray, o que eles levantam de água do solo quando eles passam em alta velocidade. o problema da visibilidade acaba sendo determinante. Mas certamente os carros estariam mais na mão, ou um pouco menos imprevisíveis e descontrolados, se pudessem ser ajustados especificamente para a chuva. Né? Isso é uma coisa Certamente, que. era uma das coisas para mitigar, para atenuar esse problema, esse conjunto enorme de problemas que a Fórmula 1 foi empurrando com a barriga, e agora a gente vai ter um novo regulamento 2026 que a gente não sabe o que vai ser. É uma Daria coisa que está pelo um tiro no menos. escuro. E aí o presidente da FIA vira e fala que V8, a combustão, seria a melhor coisa para a Fórmula 1. Ou seja, é um futuro turvo. E as discussões para que se promovam corridas no molhado, que tanto fizeram parte, é inerente à história da Fórmula 1. Grandes performances da Fórmula 1 já foram sob chuva, e aí a gente lembra de pilotos como Jim Clark, Jack Hicks, Jean-Pierre Beltoise, Ayrton Senna, obviamente, Michael Schumacher, obviamente, próprio Lewis Hamilton, em 2008, que teve uma exibição de gala na chuva, aquela corrida em que Massa rodou 472 vezes. A gente pode falar um pouco de Charles Leclerc em seguida, mas é uma coisa que está sendo empurrada e fica em segundo, terceiro plano, não se fala nada, fala-se que a preocupação maior é com segurança, e você tem essa situação em que sim, a Fórmula 1 está passando vergonha no crédito e no débito. E Lucas, você veja, do que se trata, no fim das contas? Né? O que um GP, especialmente sob chuva, clima variável, qual é o grande interesse dele? Qual é a razão dele existir? Ele dá informações para a gente que um GP em condições normais não dá. Ele nos mostra, ao expor os pilotos a condições que não são usuais, eles nos dão informações que a gente não tem habitualmente. Então você lembra do grande GP que o Marcos fez no Brasil em 2016 e no ano passado, ambos sob chuva, e você vê essa corrida horrorosa que ele fez, uma corrida muito abaixo da média dele agora na Inglaterra, e isso não se reflete, não é reflexo do braço do piloto, é reflexo Exatamente. dessa regra imbecil. Então, deixa de fazer sentido, porque ele ficou, tá bom, foi uma opção dele, certo, a McLaren, tá bom, sempre vai poder reduzir isso. Mas a gente deixou de ver o que seria uma corrida de fato sob chuva, com todo mundo nas melhores condições possíveis. Mas tudo bem, ele pagou o preço, fez a pole, sempre dá para argumentar. Mas eu acho que seria melhor se todo mundo pudesse ajustar o carro na classificação da melhor forma possível, e todo mundo pudesse ajustar o carro na corrida da melhor forma possível. Não se pode abrir mão disso. Para começar pela segurança. E segundo, que isso tem muita gente trabalhando sério ali para fazer os melhores carros do mundo, para conseguir extrair o máximo de desempenho. Não dá para ter uma burocracia imbecil dessa. Não dá para ter isso. Eu estou falando demais sobre o tema, mas é porque a gente vai analisar a corrida e não pode perder isso de ter isso, deixar de ter isso em mente, porque o desempenho do Max foi uma nódoa na carreira dele em termos de corrida de chuva.
essa ficou muito abaixo. E não dá para tirar isso do horizonte, entendeu? Não dá para você fazer uma análise sem ter esse tipo de coisa como pano de fundo, entendeu? Então, mas enfim, dito tudo isso, o Oscar, no meu entendimento, estava construindo uma baita vitória no início da prova, a forma como ele partiu para cima e conseguiu abrir vantagem. O Lando ficou numa situação que estava realmente vendo a corrida ir embora, porque por mais que ele estivesse tentando andar, ficou preso atrás do Max um bocado de tempo. Na hora de ir pro pit stop, ele teve na verdade acabou não sendo atrapalhado exatamente por isso, mas também fez um pit stop mais demorado, tinha passado Max, acabou voltando atrás. Você via a corrida indo embora ali, né? A corrida dele, do Lando, indo embora diante da torcida, nos detalhes que decidem um grande prêmio, ainda mais quando você tem dois carros iguais, dois pilotos com desempenho parecido, é tudo nos detalhes. E o Piastri vinha realmente E a fazendo uma pressão prova. extra de correr em casa também, porque a gente tem falado muito do Lando a respeito de como ele não tem processado bem a questão de estar sob pressão. E correr em casa é sempre uma pressão extra. Ele, claro, vinha de vitória, mas também tinha essa questão, também fazia parte da equação, quando se desenvolveu a corrida e quando ele acabou largando atrás, né? Ele vendo o Piastri distanciar e ir embora. Eu acabei não gravando com vocês o GP da Áustria, mas no final da classificação ele falou isso no rádio, né, com a equipe. Ele falou, é bom de vez em quando ter o velho eu aqui aparecendo. Ele mesmo já admite isso, que em alguns momentos ele performa e entrega o melhor, em outros momentos ele tem ficado abaixo, né? Então, ele mesmo naquele áudio, naquele rádio que ele passou para a equipe depois de conquistar a pole, que foi uma ótima pole, apesar da pista ser uma lástima, né, perto do que já foi, ele passou esse rádio justamente que acho que expressa bem isso, que ele próprio reconhece, que nem sempre está tá operando no melhor dele. Não é que o desempenho dele fosse ruim, ele estava se posicionando mal, estava sempre numa situação correndo atrás, né? Muitas vezes acontece isso. Você, você minimiza os erros, você está sempre se distanciando, vai consolidando uma vitória, ao passo que se você está atrás, está sempre sujeito às piores estratégias. Foi justamente o que o próprio Max passou na Áustria também, o céu abalroado na primeira curva ali, quer dizer, se você está na primeira posição, na segunda posição, você tende a sofrer menos com esse tipo de coisa, né? Enfim, são os detalhes que vão escrevendo a história do Grande Prêmio. A gente viu, acho que a gente pode falar logo do Bortoleto, porque a corrida dele foi curta, né? Seguindo o GP em ordem cronológica, em vez de a gente falar de equipe por equipe, né? Ele e os novatos, em geral, sofreram muito nessa corrida, né? Foi uma coisa interessante nesse aspecto, porque a prova valorizou, justamente pela combinação de dificuldades dos carros atuais para andarem numa pista como essa, valorizou muito a experiência, né? E o Gabriel, ele teve um fim de semana muito acidentado, né? Nos treinos livres ele saiu da pista e danificou o assoalho. Isso para ele foi um problema muito grande, porque era um assoalho que justamente estava tornando o carro muito mais amigável, o carro que deu o salto de desempenho, e eles correram com configuração diferente nessa corrida, é bom ter isso em mente. E apesar disso ele conseguiu classificar melhor do que o Hülkenberg, só que, de novo, talvez o Hülkenberg tivesse com acerto melhor para a chuva. A gente não tem esses dados aqui para poder dizer, mas o fato é que a classificação do Gabriel não foi ruim com o assoalho antigo, não foi exatamente uma classificação ruim, mas trocou, ele arriscou. Quem está atrás no pelotão na chuva, sempre os últimos colocados têm menos a perder, né? Então é muito mais comum ver os últimos colocados na hora do crossover, né? Na hora que os tempos de volta de dois pneus distintos começam a ficar próximos e você fica naquela zona cinzenta entre saber se você pode. É como se fosse a troca de estágio dos estados físicos, né? O momento em que o gelo derrete, o momento em que a água evapora, você tem a parte do calor latente, que você está tá mudando de estado. Então a pista às vezes está em condições de pneu de chuva extrema, está em condições intermediárias, tem condição já de pneu slick. Tem um momento de transição em que os tempos de volta se sobrepõem e você tenta sempre ser o primeiro a fazer isso,
no momento certo, se você fizer antes da hora, você perde muito tempo com o carro. É o que a gente falou sobre a aposta não pagar. Né? O carro que vai girar muito facilmente perde 7, 8, 10 segundos numa volta se você está com pneu slick na pista molhada antes da hora. Por outro lado, se você acerta o momento, você consegue ter um avanço muito grande. Todo mundo vai esperar alguém, um azarão, fazer isso. Né? Geralmente, quem está na frente tem muito a perder, não vai arriscar. Ele espera um azarão fazer e fica monitorando. Bom, tá virando, fez uma parcial roxa. Opa, box. Na mesma hora. Né? Você atualmente tem uma volta de vantagem no máximo com essa condição, porque todo mundo vê a primeira parcial roxa que você vê ali Tá já vendo chama. parcial, não é nem tempo de volta, é parcial. Pintou com uma parcial roxa ali no chat, lembrando que, né, para quem não está familiarizado com isso, o melhor trecho do momento aparece em roxo, ou seja, se você tem uma condição de pista molhada, claro que se você está indo para o seco, aquilo ali vai ser a parcial mais rápida da prova naquele momento, e aquilo ali pula, aquilo ali salta a tela porque vai estar em roxo, né, vai ter magenta ali. Podia estar engrenar, que era melhor, mas vai roxo mesmo. Desculpa, hoje eu não estou Exatamente. controlado. Hoje eu não estou controlado, me perdoe. Não, tá perdoado, até porque a gente sabe que tudo isso faz parte do Departamento de Milagres de São João Paulo II, que já fez com que o câmbio da Ferrari 83 amarela e Robert Kubica resistisse às 24 horas de corrida, com todo aquele embaralhamento que o downshift estava acontecendo. Tá? A gente coloca isso, parafraseando a frase tão famosa do cinema brasileiro, a gente coloca na conta do Papa, só que coloca, claro, de uma forma muito positiva, um milagre, mais um milagre de São João Paulo II, e que está também fazendo sua cota de iluminações com o Fluminense, entoando a bênção João de Deus. A gente sabe que a gente está nessa vibe. O Fluminense está sendo muito abençoado por São João Paulo II nessa sua campanha de Mundial de Clubes. Mas enfim, voltando... o que eu estava dizendo era justamente isso. ao Aí raciocínio... o Gabriel foi um dos que partiu para a troca cedo, né? Na verdade, houve vários pilotos que foram até para os boxes para tentar largar de slick. E ele veio de O médio, se Russell eu não estou foi, enganado. o Berman foi, o Leclerc, eu estou com o chart de pneus aqui, Russell foi, Berman foi, Leclerc foi, corrida miserável dele, o Antonelli demorou duas voltas e colocou, o Hadjar também largou de médio e o Bortoleto de médio. O Lawson nem aparece aqui porque ele foi o primeiro a cair fora e o Colapinto nem largou. Ou seja, realmente a turma de novatos foi a que mais sofreu na prova. Se você olhar, o pessoal que está atrás, né, a exceção do Russell, do Leclerc aí, o pessoal que está atrás, eles tendem a arriscar bastante, e os novatos pagaram. O arriscar não pagou a aposta, a não ser o Stroll, que foi um pouquinho diferente porque ele largou de intermediário. Sim, e ele trocou um pouco depois e botou pneu macio. Né? Então, E é o pneu certo para a transição de chuva, porque é o pneu que vai conseguir temperatura mais rápido. Você não vai sair sem se perder. Né? Aí, por exemplo, o Russell, quando ali depois da volta 40, quando começou a secar, que foi aquele último momento de pneu verde para você fazer transição para algum slick, o cara botou pneu duro, pneu hard. O pneu hard demora um monte para aquecer e você perde tudo. Eu lembro de ter visto, isso aí é uma coisa bastante interessante, o Grande Prêmio de Mônaco de 83 choveu um pouco antes da largada. E isso quem falou, eu vi isso nas redes sociais, o Frank Durney, que era, à época, engenheiro da Williams, falando assim, olha, já estava no momento que a gente podia colocar pneu slick, ao invés de pneu de chuva, porque o pneu slick ia colocar um pneu macio, ele ia aquecer mais rápido do que o próprio pneu de chuva e ia garantir a aderência. O resultado, o Keck Rosberg vence aquela corrida de uma forma primorosa, anda de slick na chuva, ainda estava bastante molhado no começo da corrida, mas ele, com uma habilidade muito grande que ele sempre teve nos circuitos de rua, ele combinou essa habilidade nos circuitos de rua a uma habilidade muito grande de poder andar com pista molhada, com os pneus slick, só que os slicks certos, que é o pneu macio nesse caso. É claro que a gente tem, mais uma vez, a gente recai no problema das regras.
a gente nem sempre tem a disponibilidade de pneus macios 0 km que você coloque durante a corrida, mas como já vinha de usar os pneus verdes e chuva e etc e tal, é bem possível que todo mundo tivesse em estoque esse pneu. O Stroll foi inteligente naquela primeira parte da corrida, aquelas primeiras 10, 11, 12 voltas, de ter feito esse jogo e de ter subido muitas posições com isso, mas o restante das apostas realizadas realmente não se pagaram. Inclusive porque não faz sentido você ir para o pneu duro, por exemplo, quando você para pensar que as condições estão mudando. Você não vai dar voltas o suficiente para colher o benefício do pneu duro. Então não faz sentido. Se o seu stint vai ser pequeno, você tem que buscar o máximo de aderência. O critério de aderência é muito mais importante do que o critério de durabilidade nesse tipo de situação. Daqui a pouco vai ter que ir para o box de novo, daqui a pouco vai ter que trocar de novo. Então não faz sentido você buscar um pneu que não vai aquecer. E assim, é claro que daqui é muito fácil de falar, que você botou um pneu slick num carro como esse, numa pista como aquela, e errou, saiu da pista. Tudo bem, mas só que você não pode voltar para a pista, e você não tem o tempo necessário para aquecer aquele pneu do jeito que você gostaria. Porque você, quando volta com o pneu slick na pista molhada, você está perdendo muito tempo. Muito tempo. Então você tem que fazer aquele pneu aquecer, muitas vezes é justamente girando em falso mesmo, muitas vezes é patinando mesmo. Ele precisa distracionar para aquecer e você tem que fazer aquele carro andar o mais rápido possível, porque são momentos muito críticos, momentos que fazem muita diferença. A postura do piloto pode, você para ganhar 2, 3 segundos com o andamento normal da prova, isso é difícil. Agora, para você perder numa situação como essa, 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos é muito fácil. É um momento muito crítico. E a câmera on-board do Bortoleto mostra isso, quer dizer, ele dá uma distracionada e o carro entra em pêndulo, porque ele consegue trazer de volta, mas o que traz de volta, volta com muita energia de rotacional, e aí a traseiradinha vira uma chicotada no sentido oposto, quer dizer, ele entra em pêndulo e começa a rodar, e não tem como segurar, então é muito rápido. Foi o que já tinha acontecido com ele na Austrália também, é muito rápido. Um átimo de segundo é o tipo da coisa que, com experiência, e não é uma experiência fácil de adquirir, porque você não está pilotando na chuva o tempo todo, então é a experiência realmente de anos aí de conhecer esse tipo de carro, de você conseguir perceber a situação, ler a situação, muitas vezes de maneira preventiva, porque reativamente você não vai. O tempo de reação é muito curto, você não tem mais um power slide como você tinha antigamente. Até vimos nessa corrida um power slide do Verstappen, mas é uma situação diferente. Ele estava com o pneu intermediário, com a pista secando, ele estava escorregando, mas ali daria para fazer um power slide diferente de você ver com a pista molhada mesmo. Não dá. No que o pneu distracionou, se está um pouquinho virado o volante, o carro roda. Você tem que estar na perfeição de linha reta e os dois pneus em condições muito parecidas de aderência, porque se tiver com um mais do que o outro, já vai rotacionar. Então é difícil. É uma coisa assim que separou bem os experientes dos jovens, e acho que a própria Sauber, todo mundo entendeu, ninguém, o Bortoleto estava tranquilo para torcer de fato pelo Hülkenberg, para poder dar os parabéns, não teve um embaraço, não teve um constrangimento ali. Sim, sim, foi uma coisa espontânea, genuína, assim, a gente percebeu que não foi uma coisa protocolar ou forçada, e ele não ele estava realmente foi também, empolgado com a situação. estava empolgado e ele não estava assim, se sentindo como quem fez uma barbeiragem e jogou tudo fora. Não, é uma situação que pode acontecer. Você, quando assume o risco naquele tipo de circunstância, é muito provável que vai acontecer o que aconteceu. Sempre foi e atualmente muito mais. Então, pode dar certo, pode pagar e pode acontecer o que aconteceu. É normal, faz parte do jogo, não dá para classificar como uma barbeiragem. É um aprendizado difícil, de você conseguir ler as condições de aderência antes do pneu perder, porque se perdeu, você pode às vezes consertar. A melhor das hipóteses, você vai fazer muitas vezes o que o Leclerc fez, de cortar caminho, tenta evitar a rodada, tenta trazer de volta. E eu estou falando tanto aqui, vou passar a palavra para você, mas eu estou mais velho, eu não conseguia deixar de rir, lembrando do motivo da desclassificação do Ayrton no Suzuka 89, que não completou a volta, a distância completa daquela volta, o que teve de gente cortando
500 metros de pista nesse grande prêmio foi uma barbaridade. Assim, vários pilotos cortaram trechos enormes de voltas. Assim, claro que estão falando de outros tempos, mas como mudaram os critérios, né? Porque teve muita gente que não completou a distância completa do GP ali, nem perto, porque era cada cortada de caminho violenta. Não quer dizer que ganhou tempo, porque está fora da pista, está mais lento, mas dizer que completaram a distância do GP, tem muita gente ali que não completou, Leclerc em especial. Então, eu ficava vendo aquilo e ficava lembrando da argumentação lá que, na verdade, até você poderia questionar ser empurrado fora da pista e tal, mas apesar de estar numa área de risco, uma área que tem que tirar o carro dali, que tem precedentes, tem muitos precedentes, no próprio GP do Japão de 88, com o Piquet, com o Roy, que outros pilotos foram empurrados de volta para a pista também, enfim. Mas só um paralelo histórico, eu olhei aquele monte de carro cortando o caminho e falei, caramba, e aquela chicanezinha lá deu uma desclassificação como aquela. A gente estava falando do Leclerc, eu acho que vale a pena a gente falar que foi um fim de semana em que, pela primeira vez, o Lewis Hamilton realmente conseguiu sobrepujar, conseguiu andar à frente do Leclerc. Leclerc um fim de semana miserável, sobretudo a corrida, tá? Nada deu certo, ele tentou pagar essa aposta de largar com pneus médios, já começou errado, e dali para frente aquela cadeia de eventos de que o que está errado vai permanecer errado, e as próprias saídas de pista, e ele mesmo se questionando, e ele mesmo se pondo para baixo, colocando corrente, né, sabe, arrastando corrente, o que é uma coisa muito ruim quando a gente pensa que ele tem um potencial para ser um contender, para ser um piloto de vitórias regulares, de disputa de título, e potencial, inclusive, para campeão, porque ele é um piloto muito rápido. Mas até pelos rádios dele, você percebe que quando as coisas dão errado, e aí isso parece muito com o próprio Hamilton. O cara se puxa para baixo e ao invés de falar assim, tá, esse fim de semana foi um lixo, foi uma porcaria, mas não precisa ser sempre assim, vamos baixar a cabeça e trabalhar, fica difícil, né? Porque até então o que parecia era que o Hamilton passou o ano inteiro reclamando, e o Leclerc era o cara a baixar a cabeça e continuar trabalhando. E a gente viu que nesse fim de semana o jogo mudou. Claro que o Hamilton tem uma mão maravilhosa para esse circuito. Ele cresce em Silverstone. O próprio retrospecto dele na corrida mostra muito bem isso. Ele estava para fazer sei lá quantos pódios seguidos. Eu confesso que eu até perdi a conta. Era coisa de 10 pódios, 11 pódios consecutivos em Silverstone, que é uma loucura de pensar nisso, ele sendo o próprio recordista de vitórias, né? Ferrari, Márcio, que realmente teve esse fim de semana em que os papéis foram trocados. A gente vinha se questionando a respeito do Lewis Hamilton, e a gente teve um fim de semana em que o próprio Leclerc ficou se questionando. Isso a gente está diante de um sistema matemático, né? Um sistema de duas variáveis aí. E aí a gente tem que ter duas proposições para ser solucionável, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não sabe, a Ferrari evoluiu. A Ferrari nitidamente evoluiu, o carro está melhor, ganhou desempenho, e aí a gente fica sem saber, por enquanto, se o Hamilton tem andado à frente do Leclerc se deve à mão que ele tem da pista, e o quanto ele sempre andou bem lá, o quanto ele sempre se afetou pela torcida, ou se esse novo ajuste, essa nova atualização trouxe o carro mais ao gosto do Hamilton. Isso é uma resposta importante, porque a depender do que a gente responder aqui, a gente vai saber se o Hamilton vai estar mais próximo do Leclerc ou à frente do Leclerc regularmente daqui para frente, ou se for um episódio ligado com a identificação dele com a pista, com a torcida, com o ambiente, enfim. Então, essa é uma pergunta que vai ser respondida nos próximos grandes prêmios, né? A gente vai ver se, na verdade, o carro está evoluindo na direção do Hamilton, do que ele gosta, dos inputs dele, ou se na verdade é só a pista que casa, com a qual ele casa muito bem, e ele realmente é o senhor daquela pista ali. Então, é uma questão que a gente tem que ver, mas de qualquer forma é uma boa notícia que a Ferrari esteja melhorando, né? Que a Ferrari esteja
apresentando um desempenho mais próximo. A gente precisa disso, é importante para ter alternativas nas corridas, para pressionar a McLaren, para que haja. Não é bom quando um dono de equipe, um diretor de equipe, tem o poder de definir vencedor e segundo colocado. Não estou dizendo que haja esse tipo de interferência ali, mas em algum momento as coisas iam se acomodar. Então é importante ter uma série de outras equipes, né? É importante que a Red Bull com o Max esteja competitiva, que a Ferrari esteja forte, que a Mercedes esteja forte, a Sauber continue evoluindo, que, enfim, que haja equipes em condições de questionar, de estar próximo. Isso é muito importante. E é bom ver a Ferrari evoluindo, e é bom também ver o Hamilton andando bem, porque é um dos grandes pilotos da história e enriquece muito o grid, a presença dele. E a gente tem visto uma sombra dele. A gente tem visto um piloto que fica reclamando, que fica o tempo todo se lamuriando e não está entregando performance, né, como já entregou tantas vezes. Então é importante, é bom ver ele rendendo e é bom ver o carro melhorando também. Isso é interessante e é bom ver como vai ser essa evolução daqui para frente, né, como as coisas vão evoluir daqui para frente. A gente deu uma pincelada a respeito de McLaren, claro, mas a gente tem que voltar ao assunto porque o Piastri estava fazendo toda aquela construção de liderança, incluindo momentos aí de safety car, então você tem aquilo que o Tim Maia costumava chamar de me demotivo. O Piastri deu uma frenagem muito forte ali, durante o período em bandeira amarela, até a ponto do próprio Verstappen ter passado reto por ele, e tomou uma punição de 10 segundos que ele foi pagar mais lá na frente no último pit stop dele, e fez com que as posições entre ele e Lando Norris fossem convenientemente colocadas em troca. Isso digo o conveniente, porque pela questão de ser o grande prêmio da Grã-Bretanha, por eles estarem na Inglaterra e tudo mais. O que você achou disso aí? E o quanto estar na Inglaterra você acha que pode ter influenciado numa punição tão severa de 10 segundos para que, enfim, isso acontecesse? Vamos lá, me corrija se eu estiver errado, mas o Max levou 10 segundos na Espanha pelo que ele fez com o Russell, não foi? Acho que sim. Se não me engano, Não consigo te confirmar agora. se não me Precisaria engano foram 10 segundos, sim, eu posso estar enganado, mas se não me puxar engano aqui foram as 10 segundos. anotações, porque eu, de memória, não vou lembrando, não vou confirmar para você. Aquilo claramente foi muito mais grave. Ter jogado o carro em cima do Russell daquela maneira como ele Jogou fez o carro em cima. foi muito mais grave. Vamos lá, assim, se a gente tivesse uma Fórmula 1 que andasse na chuva, não precisaria do safety car. O Piastri não teria perdido toda a distância que ele construiu, ele chegou a ter uma vantagem boa, essa vantagem evaporou, de certa forma, para a direção de prova. O próprio safety car já era conveniente em si, porque agrupa todo mundo de novo, mas é uma coisa que já é uma interferência esportiva. Entendo que naquele caso havia carro às margens da pista, talvez fosse possível justificar o safety car físico em vez do virtual, por critérios, enfim, adotados, mas sempre tem. Nunca a gente pode ficar na ingenuidade de achar que não tem um caráter também de embaralhar a corrida de novo, que é um atentado ao esporte também. O safety car virtual ele preserva as distâncias, né? Eu passo que o safety car físico ele agrupa todo mundo de novo, e é uma coisa que com certeza me agrada muito menos do que o safety car virtual. E, e com o safety car, eu acho que a Piastri fez uma coisa que na medicina avançada, se chama de diarreia mental. Né? Que é isso. O que deu na cabeça dele para fazer aquilo? É o que você falou, deu motivo. Né? Claro que a punição de 10 segundos é uma punição severa, mas assim, o que passa na cabeça? Aí ele traiu a juventude dele, traiu tudo para provocar uma situação como aquela que podia ter redundado num acidente. Podia ter redundado num Passou acidente. perto de um acidente acontecer. Ele
jogou. Agora você imagina, Lucas. Isso dá uma repercussão na tabela de pontuação na ordem de 14 pontos. São 7 de vantagem que ele tinha para o Lando, que se tornam 7 de desvantagem. Ele trocou de posições com o rival dele diretamente, 14 pontos. Você imagina no fim do ano, o campeonato sendo decidido em favor do Lando por menos de 14 pontos, ou que seja por 14 pontos. A, a dimensão que isso pode ter tomado, entende? Imagina reduzir um campeonato. Claro que a gente tem todos os outros momentos do campeonato se agrupam para contar uma história. Mas você imagina você ter como um fator decisivo de campeonato uma frenagem totalmente inexplicável daquela magnitude de quase parar o carro. Parece uma distração, porque se você está vendo que o safety car vai entrar, você reduz o ritmo antes, né? E ali ele quis, de certa forma, quase que provocar uma situação de fazer o Max parar e ele poder acelerar para ir embora. Enfim, foi uma coisa infantil fazer aquilo ali, de querer quebrar o ritmo do Max daquela maneira para poder acelerar, levar vantagem. E se jogou a corrida fora. Ele deu um motivo, como você falou. A gente pode questionar se a punição foi proporcional ou se não foi. Não sei até que ponto pode ter havido ter sido levado em consideração que era o Lando Norris, que era o GP da Grã-Bretanha. É difícil dizer isso. O fato é que ele deu motivo. O fato é que ele realmente agiu da maneira que se expôs, e aí não tem muito o que reclamar. Ele não queria falar depois, na entrevista lá, né, antes de ir para o pódio. Quis evitar de falar. Ele pode questionar se foi forte ou não, se era para trocar de posição. Mas o que ele fez estava errado também. Então, simplesmente está tudo errado. O safety car, por si só, já é uma coisa que eu questiono. A forma como ele se posicionou, o peso da caneta na hora de dar a punição, tudo é questionável nisso aí. Tudo está fora do que devia ser, entendeu? Fica bastante complicado, mas, por outro lado, daquilo que eu venho estudado a respeito das atualizações dos carros durante a temporada, a McLaren, ela é a escuderia que, né, o time que melhor tem tido um aproveitamento do rendimento dos pneus. Isso é uma coisa que depois se descobriu que muito em parte disso são os dutos do próprio freio, entre os freios e as rodas, que fazem com que as rodas fiquem mais frias e que isso cause menos superaquecimento nos pneus. Mas não é só isso. Quando você tem pautas como a do Max Verstappen, que consegue tirar desempenho no carro, faz uma pole position como ele fez em Silverstone, e você tem um Yuki Tsunoda que fica lutando ali para tentar passar da Q1 para Q2 com rigorosamente o mesmo carro, e a gente vem de um histórico de um Liam Lawson que não conseguia pilotar, o próprio Checo Pérez também não. A gente tem uma situação que é muito parecida com o que estava acontecendo na McLaren. Por quê? A McLaren, neste ano, qual foi o processo evolutivo dela? Se a gente lembrar, no fim do ano passado, a Ferrari quase tomou da McLaren o título de construtores, ou seja, eram carros que renderam na temporada algo até parecido. A McLaren rendendo um pouquinho melhor, mas a Ferrari muito próxima. Neste ano, a gente teve, pelo menos nessa primeira metade de ano, uma diferença bastante grande entre McLaren e Ferrari, a ponto de Ferrari não disputar a vitória. A gente teve ali aquele asterisco que foi ao Hamilton na China, na sprint, mas nenhum desempenho de falar assim, nossa, agora a Ferrari está correndo e a Ferrari tem o melhor ritmo de prova, a Ferrari está com ritmo de prova matador, etc e tal. Não, isso não aconteceu. E você tem uma situação em que o Lando Norris passava aquela questão de estar sendo só pressionado, mas não, ele também estava com menos confiança no carro novo, que é um carro com uma geometria de suspensão ainda mais agressiva do que a do ano passado, no sentido de picos de downforce. Isso é um assunto que a gente já tratou também, de picos de aderência, de picos de velocidade em curva. A McLaren fez uma suspensão anti-dive ainda mais agressiva em relação ao ano passado, e que
casou bem com o Piastri. Piastri vai lá, entra na curva, confia no carro, confia no nível de aderência que vai ser colocado. Já o Lando Norris não estava tendo esse conforto. Isso lembra um pouco o que está acontecendo na MotoGP hoje com o Pecco Bagnaia em relação ao Marc Marques, que vai lá, dá aquele desempenho insano com a Ducati de fábrica, enquanto o Bagnaia fica ali tentando ser o segundo piloto e muitas vezes não conseguindo, na maioria das vezes não conseguindo. Até porque o Alex Marques com a Gresini, que é a moto satélite, que não tem as mesmas atualizações, não tem o mesmo nível de refinamento da Ducati de fábrica, tem conseguido resultados muito melhores que o Pecco Bagnaia, mas o Bagnaia não é qualquer um, é um cara que já foi campeão da MotoGP, sabe vencer corridas, está acostumado a andar na frente e tudo mais. Lando Norris e Oscar Piastri estão atualmente usando geometrias diferentes de suspensão dianteira. A do Lando é uma geometria mais amigável, seria mais amigável, e a do Piastri com mais extremo de aderência, aqueles picos de aderência que a gente tem falado bastante isso. Quem colocou isso foi o Scott Mansell lá no canal dele, que é o Garrett 61, se eu não me engano, 61, alguma coisa assim. Driver 61. Driver 61, que é o Scott Mansell, ele colocou esse fim de semana que a McLaren está correndo com duas geometrias diferentes de suspensão, um para cada um. E, coincidentemente, desde que implantado foi, o Lando Norris parece estar mais confiante, não só para lidar bem com pressão, porque acabou ganhando numa corrida com todas essas variáveis, pista traiçoeira, safety car, tudo mais, não cometeu a bobagem que o Piastri cometeu, e emenda a segunda vitória consecutiva, colocando o seu rival na segunda posição, coisa que até então no campeonato não tinha acontecido. Vitória de Lando Norris não tinha sido com o Piastri em segundo, ou seja, não tinha vencido, batido o rival. E agora você tem, numa sequência aí, Áustria e Grã-Bretanha, separados só por uma semana, você tem Lando Norris na primeira colocação e o Piastri em segundo. Lembrando, né? O Lando Norris ganha em Mônaco, o Piastri em terceiro, entre eles o Charles Leclerc, e lá no começo da temporada na Austrália, o Norris ele venceria um Piastri que estava ali em segundo, mas o Piastri rodou, ficou na grama ali, ficou patinando ali até conseguir sair da grama e ainda pegar um nono lugar. Agora, essa de primeiro, segundo, é um novo cenário que a gente está tendo para essa temporada. Isso não tinha acontecido. Sendo que o Piastri ele já tinha vencido na China, na frente do Norris 1-2. Eu estou aqui com o chat aberto. Da mesma forma, o Grande Prêmio de Miami, domínio do Piastri, Norris na segunda colocação. E também no Grande Prêmio da Espanha, que foi aquele primeiro com a regra nova de flexibilidade, que a gente viu que McLaren ia continuar dominando mesmo com o enrijecimento literal das regras da flexibilidade das asas. Tá? Só que esse cenário, Norris primeiro, Piastri segundo, que foi consecutivo de uma semana para outra, isso realmente é um cenário novo. Ao mesmo tempo que a gente tem um Verstappen que parou de fazer as pontuações que fazia desde a vitória dele na Emília-Romanha, que foi uma baita de uma vitória. A gente teve só o segundo lugar do Verstappen no Canadá, a vitória do Russell, uma corrida que a McLaren excepcionalmente não foi o carro mais rápido do fim de semana. Mercedes casou muito bem com as características de chicanes rápidas, frenagens, retomadas de aceleração, carro que traciona muito bem, ganha velocidade em reta, mas a gente está vendo o Norris se recuperando a ponto de estar agora no campeonato 234 para o Piastri, 226 para o Norris. E em muitos momentos durante esse ano de 2025, a gente se questionando se a gente já podia dar o título para o Piastri. Não, isso aí continua em aberto e a gente tem toda uma metade de campeonato ainda, incluindo corridas sprint e tudo mais, para a gente ter um desenvolvimento do que vai ser a rivalidade entre os dois, a disputa por pontos, vitórias, pódios e os abandonos que são tão interessantes também e importantes diante de um sistema de pontos que acaba dando muita importância para os abandonos também. Ou seja, está tudo em aberto. Nessa corrida a gente teve uma dinâmica própria a partir do momento que saiu a punição para o Piastri,
ele estava na frente na pista, mas atrás no tempo. Então ele passava a ter o objetivo de abrir mais 8 segundos e tanto, 9 segundos, para poder consolidar a liderança. E ao passo que o Lando, na verdade, naquela hora ele estava até mais, estava 4 segundos, 3 segundos à frente, né? Mas tinha que abrir os 10 para poder ficar na frente. Ao passo que o Lando tinha que estar próximo, e eventualmente chegou até a demonstrar alguma intenção de ultrapassar na pista. Então, essa dinâmica fez com que eles começassem a acelerar muito o ritmo. Na hora que eles passaram a disputar no tempo quem ia estar na liderança, o Oscar puxou o ritmo e o Lando também. Então, eles se distanciaram muito, consolidaram a dobradinha ali. Eles começaram a abrir muita vantagem, porque ficou uma situação de realmente corrida contra o relógio, né, para os dois. Então, a dinâmica de você estar na frente e poder segurar o ritmo por quem está atrás se esvai completamente quando você está na frente, mas na prática você está atrás. Né? Ali virou realmente uma corrida entre os dois e abriram muita vantagem. A questão deles estarem com configuração diferente é uma coisa que também tem precedentes históricos. Né? A gente pode lembrar da Brown GP, por exemplo, que o Barrichello e o Button correram durante um bom tempo com freios diferentes. Né? Isso acabou sendo Sim. decisivo na primeira parte da temporada em favor do Button. A gente pode lembrar, por exemplo, da McLaren em 89 também, né? Que tinham, em 88 e 89, quando o Senna e o Prost corriam, eles tinham como é que eu vou dizer, um para-brisa diferente ali no carro, né, Para-brisa diferente. Sim. para eles, na verdade, a partir do GP, creio que dos Estados Unidos de 89, pode ter sido, provavelmente foi os Estados Unidos, sim, foi os Estados Unidos, sim, e o Prost também passou a utilizar um sistema de gerenciamento do motor diferente, porque depois do México ele ficou questionando por que o Ayrton tinha rendido mais na corrida, e durante vários dias a Honda estudou o mapeamento e chegou à conclusão de que o Ayrton vinha utilizando o acelerador de maneira mais eficiente, e diante da sugestão de que o Prost deveria mudar o estilo de pilotagem dele, claro que isso era uma coisa muito difícil de engolir para alguém como o Alain Prost, ele lembrou que tinha experimentado um mapeamento de motor diferente num teste em San Marino que tinha funcionado bem com o estilo dele, e ele passou a usar esse mapeamento diferente do Ayrton também. Então, quer dizer, eles tinham carros que no geral eram iguais, mas tinham pequenas sutilezas ali de diferença. Estou lembrando dois exemplos históricos aqui, mas voltando para o presente. Mesma coisa que a gente falou a respeito do Hamilton. A gente tem que ver agora como essa personalização do carro para o estilo de cada um vai afetar o desempenho deles. O Norris vai ganhar confiança, vai ficar mais confiante, vai conseguir emendar uma sequência de 3, 4, 5 grandes prêmios operando no melhor dele. Isso vai ser decisivo para o rumo do campeonato. Você bem colocou. No sistema atual, um abandono pesa mais do que uma vitória. Né? Mas, se você consegue emendar uma sequência de vitórias, você se coloca numa tendência de campeonato, numa tendência de ser campeão. E é um momento um tanto decisivo agora. Se a gente tratar o campeonato como se fosse uma corrida, que tem a largada, as primeiras voltas, agora tem o momento do desenvolvimento, é como o jogo de xadrez, da abertura, desenvolvimento, final. Né? A gente está na fase do desenvolvimento, está na etapa intermediária, que é a etapa onde geralmente você não tem mais uma vitória do azarão, não tem mais é, esse tipo de situação. É a hora que realmente se constrói um campeonato. É quem soma emenda uma sequência de bons resultados no miolo, no meio, para depois administrar no fim. Depois você vai fazer isso. Mas agora é a hora de construir o campeonato, como o meio da corrida geralmente é onde você constrói a vitória. Né? Então é um momento agora da onça beber água realmente, e o Norris bater no peito e mostrar nas próximas corridas que essa vitória, por exemplo, teve um grau foi um tanto fortuita, né? Teve o mérito de andar bem quando teve pista livre e tudo mais, mas a corrida estava se direcionando para o Piastri e ia ser um golpe muito pesado no campeonato. Ele abriu uma distância, tudo que o Norris tinha recuperado, tinha reduzido na Áustria, ia voltar. A gente ia voltar para o mesmo cenário da Áustria com 2 corridas a menos pela frente. E é um golpe, seria um golpe moral muito forte, porque a vitória do Lando na Áustria foi uma vitória grandiosa. Foi uma Sim. vitória que ele mereceu e ele foi assediado, e no momento que foi ultrapassado conseguiu devolver, por mais que, não quero ficar falando da pista e dos três
das 3 zonas de DRS, mas enfim, foi uma grande vitória do Lando, e eu acho que ele ia quebrar esse momento todo na casa do Lando. É o que ele estava fazendo, ele ia quebrar esse momento, essa recuperação, ele ia quebrar a moral do Lando diante da torcida. A vitória do Piastri diante da torcida em Silverstone ia ter um impacto muito forte sobre o Norris. Então, ele tem agora que provar, que mostrar nas próximas etapas que não foi uma coisa totalmente fortuita, que ele construir a confiança a partir de 2 vitórias, assim, voltar a ter uma vida no campeonato, porque estava indo embora, né, você ganhar uma sobrevida, ganhar uma segunda chance, tem que honrar. E o Piastri, apesar de ter se exposto a uma situação de maneira infantil, ele vinha administrando a prova com uma visão de campeonato de uma maneira muito muito precisa e muito matadora. Ele vinha entender, ele sabia o que estava fazendo e estava pegando a corrida para ele. Não fosse aquela bobeira ali, aquele excesso de, acho que um pouco do medo ainda que o Max nem impõe também, né? De você ver o Max no retrovisor, você querer dar uma desperto e enfim, sei lá, acho que o Max nem impõe muito respeito ainda nos retrovisores dele ali e ele acabou cometendo essa bobeira. Mas realmente, de novo, passar a bola para você. O Lando não pode deixar essa chance agora embora. Ele tem que pegar um momento. Voltou no campeonato, agora Momento, é uma questão de momento, porque a gente passou essa primeira metade de temporada o tempo inteiro falando que o Lando tinha que entender o papel dele, que Fórmula 1 é isso, é você ter que aguentar pressão, é você ter que andar melhor e de maneira mais consistente que o seu rival, sendo que a gente sempre falou que a velocidade do Lando estava lá. Veloz ele sempre foi. Era só uma questão realmente de você conciliar elementos para que você se mantivesse no jogo. E aparentemente a coisa finalmente está engrenando para ele. Né? A gente termina uma primeira metade em que ele está com esse viés de alta. E claro que o questionamento grande é se ele vai continuar, se ele vai aproveitar esse momentum que ele mesmo gerou, ele e as circunstâncias que envolveram essas 2 últimas corridas, e se ele vai ter uma consistência durante essa segunda metade. Porque, sim, McLaren vai continuar sendo o carro do ano, não vejo ninguém que possa reverter esse quadro e falar assim, não, a Mercedes encontrou uma atualização absurda, ou a própria Ferrari passando a McLaren como o melhor carro do ano. Eu não consigo enxergar dessa forma, até porque a gente tem que lembrar, mais uma vez, que a gente está em fim de regulamento. Ninguém vai apostar tantas fichas assim em evolução desses carros a ponto de fazer com que um campeonato, pelo menos de construtor, que já está encaminhado, mude de cenário. Não consigo enxergar esse tipo de situação. Consigo enxergar um tipo de situação de que, claro, as equipes vão continuar evoluindo os carros da maneira que elas puderem, dentro do regulamento restritivo que a Fórmula 1 impõe atualmente, para que elas se digladiem entre si pela vice-liderança, porque o campeonato de construtores, para mim, já está definido em favor da McLaren. E agora, com essa reação do Lando Norris, a gente vê que o próprio campeonato de pilotos, felizmente, ainda está em aberto. Né? E agora a gente precisa ver o quanto isso vai causar situações como no Canadá, e que se bateram, se vai ter alguma interferência de McLaren, o que vai ser Papaya Rules daqui para frente, o que eles chamam de Papaya Rules, ou seja, o que for, mamão com açúcar, creme de papaya com cassis, não sei o nome que eles vão inventar, mas que a gente, sim, tem um campeonato. Entre os dois, mas tem um campeonato. E assim, a gente vai acumulando situações meio bizarras, né? Eu falei agora há pouco, o campeonato termina com menos de 14 pontos de vantagem para o Lando. Vamos lembrar desse break test que ele fez ali, que não foi exatamente um break test, mas foi alguma coisa semelhante. E, por outro lado, o Piastri ganha por vantagem pequena. Vai todo mundo lembrar do Canadá, daquela besteira bobagem, lá. Então, cada um tá com uma bobagem feia no currículo aí de 2025, no cartel 2025. Falar um pouquinho de Hülkenberg, não? Antes do Hülkenberg, eu queria falar de Esteban Ocon, o coerente. A gente deixar para o final o Hülkenberg, porque
para a gente encerrar legal com o Hülkenberg, né? Só um ponto negativo do pódio do Hülkenberg, o Márcio já mais ou menos sabe do que eu vou falar, mas falar sobre a coerência de Esteban Ocon é uma coisa incrível. Ele bateu no Oscar Berger, conseguiu. A gente sabia que era cedo ou tarde. Morte, impostos, e quando o Esteban Ocon vai bater em seu próximo companheiro de equipe. Ele foi demitido da Alpine por causa disso. Ele arranjou encrenca com... Antes de bater no Gasly, tinha arranjado encrenca com o Alonso. Antes disso, já tinha batido com o Pérez. Sabe, é uma coisa inacreditável. Sabe? É como se ele... eu não sei como é que ele convence a darem uma nova chance para ele. Até porque, fora dessa questão de companheiro, vocês muito bem lembram aquele grande prêmio do Brasil que ele bateu com o Verstappen, que ele estava tomando volta. O Verstappen queria matar ele, pegar ele pelo pescoço e torcer até ele perder a respiração. Sabe? Eu fico me perguntando como é que ele consegue novas oportunidades, novas chances. O empresário dele é bom, ele é bom de lábia, foi vendedor de carro usado antes de entrar na Fórmula 1. Eu não sei o que acontece, mas ele vai bater no companheiro de equipe. É uma coisa inacreditável, é impressionante. Na minha cabeça tá aquele stickerzinho, aquela figurinha do WhatsApp do Fernando Vanucci, né? Por muito menos que isso eu fui demitido. Na minha cabeça tá aquela figurinha. Porque realmente, como é que você explica Vale um isso, pequeno cara? disclaimer aqui, porque muito pouca gente sabe o quanto Márcio Madeira da Cunha possui um invejável acervo de figurinhas de WhatsApp, sabe? A ponto de muitas vezes existir alguma pauta, algum assunto que está se falando, eu em particular com ele, ou em grupo, quando a gente está reunido GP Total para discutir pautas, coisas do dia a dia, e a gente, do nada, é inundado com uma enxurrada de figurinhas de WhatsApp geradas por este meu companheiro de bancada aqui no nosso canal do YouTube. Tá? Eu achei interessante e importante deixar isso registrado, tá? Que quando se fala em figurinha de WhatsApp, a gente está diante de um especialista aqui, junto com a gente no canal do GP Total, youtube.com/GP Total. Teve uma coisa engraçada, o Marcel há pouco tempo trocou de celular e pediu para eu mandar para ele algumas figurinhas. Quando eu vi, eu tinha mandado mais de 4 mil. Mandei mais de 4 mil para ele. Enfim, mas isso aí me lembrou essa situação do Vanucci lá da figurinha, por muito menos que isso foi demitido. Porque realmente, cara, é inexplicável. É inexplicável um caso como esse. Ele faz as coisas do Sonny Hayes lá do filme parecerem incríveis. Parecerem um personagem que faz parecer crível certas coisas, porque, caramba, o cara tá sempre ganhando para equipes que estão precisando de resultado, que estão precisando, né, do orçamento, e você sempre dá um jeito de ter problema com o companheiro de equipe com consequências práticas. Assim, é um caso a ser estudado, não só ele em si, mas como que consegue ter uma carreira longeva. Um camarada fazendo dessa forma no grid, onde só tem 20 vagas para o mundo inteiro. Sim. E esse cidadão consegue permanecer ali sem. E não é um gênio da raça, não é, né? Não é um cara que Não. revolucionou o automobilismo. Não é um bom piloto, mas não é tá longe de ser um cara imprescindível, né? E consegue estar ali e está sempre. Como você falou, é uma certeza da vida. Troca o companheiro, daqui a pouco tá ele lá batendo com o companheiro. É incrível. O mistério como é que ele tem que ser estudado por isso, pelo comportamento dele e por conseguir se manter na elite do esporte com esse tipo de comportamento. Como? Como que acontece isso? Né? Sexta-feira no Globo Repórter. Não, sendo que claramente foi culpa dele. O Bergman não teve nada, zero culpa. Ele vai e faz um dive bomb no meio da chuva, no meio de uma briga o Bergman estava ali em luta, agora eu não vou lembrar com quem, e vai lá e marca a presença, né? Coloca ali, né? Deixa a sua marca. É uma coisa. É o que eu falei, Esteban Ocon, o coerente, porque sempre acontece. Algumas coisas são regidas pela coerência, nem sempre as coisas. O que é coerente
é uma coisa boa. Ele pode até usar isso, né, numa eventual reunião, falar, gente, vocês não sabiam? Vocês esperavam alguma coisa diferente? Vocês me contrataram para quê? Chocado aqui. Vocês me contrataram para quê? Vocês não viram o DVD, não viram meu currículo, não viram o DVD, né, o famoso DVD? Não viram o DVD, não, da minha carreira? Meus melhores momentos? Não viram, então, pô, tá lá no DVD, cara. Eu sou especialista nisso. Vocês não sabiam, não? Pois é. Mas vamos lá, estamos caminhamento aí de encerramento da nossa pauta de hoje. Vamos falar de Nico Hülkenberg, que quebrou a sua própria maldição de ser o piloto sem pódio, 239 corridas até ele conseguir ir para o pódio, e é claro que a gente vai aqui exaltar a carreira dele, todo aquele potencial que a gente sempre soube que estava lá, o cara que ganhou Le Mans no terceiro carro da Porsche, junto com 2 pilotos de GT, que eram o Nick Tandy e o Earl Bamber. Esse foi o trio que ganhou lá Le Mans. Só que ele demora 239 corridas para chegar num pódio e descobrir que, na verdade, ele não ganhou um troféu, mas sim um brinquedo de Lego. Você vê, cara, que assim, até pouco tempo atrás, talvez não tão pouco assim, mas a quantidade de corrida que ele levou era mais do que a imensa maioria das carreiras dos pilotos. Né? Sim. Durante muito tempo, o Patrese foi recordista com 256 participações. Então, mas assim, não quer dizer que fosse um número justo. Ele pilotou o próprio Nelson tem 208 largadas, se eu não me engano, sabe? Carreiras longevas na Fórmula 1 que 204, não chegaram a isso. O Prost 199 largadas, quer dizer, então assim, você vê que ele, várias vezes ele fez por merecer, esteve entre os 3 melhores pilotos do dia, né? Que é no fundo o que importa. E a atuação dele foi realmente soberba, foi uma atuação, ele ficou no plano A, ele ficou na estratégia mais segura, vamos dizer assim, né? Ele não quis arriscar, mas a executou muito bem e no final teve ritmo também, agarrou a oportunidade com unhas e dentes, se manteve à frente do Hamilton com a Ferrari, superou o Stroll e se manteve à frente do Hamilton, e foi o melhor resultado possível. O desempenho dele foi um desempenho, o terceiro lugar, mas a atuação individual dele foi uma atuação digna de vencedor de grande prêmio, e na verdade muitos vencedores de grande prêmio não atuaram tão bem no grande prêmio quanto ele atuou nesse. Ele extraiu tudo que podia do equipamento, das circunstâncias, fez valer a experiência dele, mostrou ainda velocidade. Então foi realmente uma atuação para ser lembrada como a do Barrichello, na mesma pista em 2008, né, que foi com a Honda, que estava sem condição naquele ano, e ele andou muito bem também. Fez um terceiro lugar também em Silverstone, debaixo de chuva, situação muito parecida. Sim, Barrichello, que quando foi companheiro do Hülkenberg, andou mais do que o Hülkenberg, mas o Hülkenberg sempre andou muito bem, principalmente fora da Fórmula 1, todas as categorias que fez, sempre demonstrou talento. É aquele piloto sólido que a gente falou, e nessa corrida, no momento em que surgiu a possibilidade do pódio, ele extraiu o ritmo do carro, andou muito forte, mereceu, de todas as formas. Escalou o pelotão ao ficar nas opções de segurança, mas fazendo essas opções funcionarem, andando no ritmo forte, aproveitando, fazendo a segurança valer a pena, né? E é isso aí, fez uma ótima corrida, tirou proveito das circunstâncias, mas andou muito bem. Não, e vim fazendo uma temporada muito interessante. Ele já tinha marcado pontos na Austrália, que foi uma corrida bastante embaralhada. Ele conseguiu aproveitar as situações para, mais uma vez, né, corrida no chuva. Ele que teve muitas atuações muito interessantes em chuva, pole position Interlagos com chuva, enfim. Aquela corrida de 2012 que ele podia ter vencido, o Hamilton bateu nele, acabou o Button vencendo, 2012. Ele vem fazendo uma temporada muito interessante, porque essa é a 4ª pontuação seguida dele. Ele vem daquele 5º lugar maravilhoso na Espanha, que foi o primeiro upgrade da Sauber. Ele se aproveitou muito bem disso. E quando a gente olha o que o Hülkenberg está fazendo nessa temporada, a gente entende perfeitamente por que a Sauber dispensou o Bottas. Bottas, que era em cartel, o cara que venceu corridas, marcou pole position, aquele leão de treino que estava sempre na frente do Hamilton, TL1, TL2, né? Cara que
chegou no pódio 1 milhão de vezes, enquanto o Hülkenberg não tinha pódio até então. Agora a gente sabe o porquê, porque realmente quem olhou ali a situação de um Valtteri Bottas que ficou em 22º de um grid de 20 carros no ano passado e viu ali que o Hülkenberg estava de bobeira ali, estava sem contrato, saindo da Haas, foi a melhor escolha possível. A gente tem que elogiar a contratação do Hülkenberg como esse piloto que vai ajudar a consolidar o projeto da Audi para o ano que vem, junto do Gabriel Bortoleto, ele sendo o piloto que contribui com a experiência e o Bortoleto o que contribui com a juventude. É uma dupla de pilotos muito bem formada. Isso aí tem que ser colocado como um aspecto extremamente positivo dessa formação, desse projeto da Audi para a Fórmula 1 que está se consolidando dentro ainda, né, do que é chamado de Sauber, sem Peter Sauber há muito tempo, mas que começa a dar mostras de um projeto que vem para dar certo. A gente vem falando há muito tempo que todo projeto que a Audi se mete a fazer, ela não entra para empatar, não entra para perder, ela entra para ganhar. Foi assim no Audi 4, foi assim no DTM, foi assim em Le Mans, foi assim na IMSA americana também. Enfim, eles sabem muito bem o que estão fazendo e essa evolução que a gente está vendo do Sauber, principalmente fazendo com que o Hülkenberg mostre o que ele é como piloto, é um piloto muito bom, piloto muito sólido, muito que tem velocidade, tem consistência, sabe certamente dar ótimos feedbacks para a engenharia, com resultados que culminaram nesse pódio. E só para fazer um disclaimer, estou falando aqui, está a foto em destaque, a Lego, claro, patrocinou o pódio, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Lego foi o brinquedo da minha infância, eu ainda tenho Lego, eu ainda brinco de Lego, eu tenho 40 anos de idade nas costas, eu brinco de Lego, talvez eu brinque mais que a minha filha, que tem 7 anos de idade, tá? Só que troféu de Lego é uma coisa que aí fica complicado. Você podia fazer uma coisa menos, sabe, uma coisa mais protocolar, uma coisa mais formal. A gente sabe que existem troféus alternativos, diferentes, expressões artísticas, não bonequinho, aquele de Austin foi uma coisa assim, aquilo foi o fundo do poço, aquele bonequinho que não era nada e ainda era plágio de outra coisa, né? Agora, esse troféu de Lego, ele é literalmente de plástico, gente. Eu vou colocar aqui um zoom, dar o detalhe. São pecinhas de Lego que formam um troféu. O troféu é de plástico, o troféu é de peças de Lego. Tá? É um negócio que se cair no chão, se bobear, nem colado foi. Se cair no chão, quebra em 1000 pedacinhos. E aí você tem que ligar para os caras lá na Dinamarca para ver se eles mandam um manual para que você monte de novo. Caso contrário, você perde a obra que foi feita. Mas isso também é um reflexo do que é a Liberty Media hoje, a infantilização ampla, gera restrita de um monte de situações. Eu não queria tá falando isso, mas o disclaimer é o seguinte: Lego é um brinquedo maravilhoso, fantástico, incrível, desperta a imaginação, capacidade construtiva, capacidade de adaptação sua, com sua própria limitação de peças, noções de construção estrutural, de proporção, tudo isso é maravilhoso no Lego. Mas eu não gostaria de correr 239 corridas para que no fim eu ganhasse um Lego como troféu. Lego eu compro lá na loja, né, loja física online, vai no shopping center, não interessa. Agora, você ganhar um Lego no pódio, olha, ainda mais tendo o enorme risco de lançarem isso como miniatura, como um box para você montar em casa, sabe? E aí banaliza o que seria uma arte exclusiva, tá? Então você tem tudo isso. Eu amo Lego, mas eu não ia gostar muito depois desse suadouro de 239 corridas sem pódio, chegar lá e descobrir que é um monte de pecinha de plástico ali montada. Não ia achar muito legal, não. É que eu gosto de Lego. Quem me conhece sabe que eu tenho algumas paixões na vida, né? As figurinhas do WhatsApp são uma boia para minha sanidade mental. Mas Chaves é uma das minhas grandes paixões, né? A qual dividimos com muito orgulho.
Pois é. Muito entusiasmo. O meu Flusão aqui e a Sega, Mega Drive, né? Sega, sou ceguista. Então, vendo esse troféu, eu estava lembrando do troféu do Sonic, lá de Donington Park, 93, que aquilo ali foi o auge da humanidade, né? Aquilo ali foi o auge da humanidade. Além de você ter aquela corrida, você tinha um troféu, uma corrida patrocinada pela Sega, com o Sonic lá no troféu. Então, ali foi o gabarito, né? E dali para frente só descer. A gente saiu daquele Sonic lá pro Lego. Coitado do Huckenberg. Não dá tanto e ganhar um brinquedo, no final das contas. Pois é. Fica complicado. Vou até colocar. Eu tenho essa foto, tá fácil aqui para eu colocar. Senna Trophy. Temos aqui esse momento maravilhoso do esporte a motor. Uma corrida. O auge da 11 de humanidade. abril de 93 foi o auge da humanidade. Muito pouca gente sabia disso. Tá aí, ó. Até o registro. Isso é uma coisa muito interessante. Isso aí é um negócio muito bacana. E quando eu critiquei pesadamente aquele troféu de Austin, que foi uma coisa horrorosa, você lembra aquele gorila de Paul Ricard também? Uma coisa medonha. Enfim. Eu falei desse troféu. Esse troféu é um negócio muito legal. Transformar o Sonic em uma estátua e ele segurando um troféu. Isso é um troféu. Isso aí coloca o nome da SEGA. Isso aí virou um troféu icônico. Tá? A gente tem alguns exemplos de troféu que a gente lembra de infância. Eu lembro muito os do tio Pepe, do Grande Prêmio da Espanha, que também era um troféu, era uma silhueta assim, de um tocador de violão, que era muito bonito. Entre outros troféus, a época antiga do troféu de Suzuka, aquele troféu enorme de Jacarepaguá que o Mansell cortou a mão. Você tem algumas lembranças icônicas de troféu. E aí vai alguém falar assim, lembra daquela vez que o Huckenberg ganhou o pódio, finalmente, ele ganhou um Lego no pódio. Veja que a construção de frases é bem diferente. Coitado do Nico Huckenberg. Eu adoraria ganhar Lego no Natal, no Dia das Crianças, no meu aniversário. Não pode, gente. Aí é uma coisa um pouco mais complicada. Mais algum assunto bacana? Acho que não faltou nenhum assunto. A gente já pode encerrar. Ainda tem uma outra metade inteira de campeonato pela frente. A gente ainda vai ter algumas corridas em julho, antes das férias da Fórmula 1. A gente já está preparando aí algumas coisas diferentes para as férias da Fórmula 1, que a gente não vai ter aqui os vídeos de segunda-feira para falar das corridas, obviamente. A gente vai continuar a nossa série Corrida a Corrida, acompanhe a temporada 1985, GP por GP a gente está fazendo, a gente está mergulhando nessa Fórmula 1 muito diferente da atual, de 40 anos atrás, uma Fórmula 1 de Prost, Mansell, Alboreto, Senna, Rosberg, Lauda, Piquet, Patrese, Berger, enfim, De Césares, Palmer, Alliot e aquele fundão de grid maravilhoso, todo o lado B que a gente ama de paixão. Tá? E, claro, né, a gente mais uma vez pede para que você deixe a sua curtida, para que você espalhe a notícia que a gente tem, o nosso canal do YouTube, o GP Total, que vem lá desde 2001, quando a internet ainda era mato. A gente está consolidado aqui no nosso canal, sendo periódico, lançando materiais de maneira periódica e também fazendo os extras, para quem não acompanhou, para quem já assistiu o filme Fórmula 1. Para quem já assistiu, a gente fez uma resenhona com spoilers, falando tudo que a gente achou sobre o filme e a revelação de que a gente sabe quem é o Sony Reis brasileiro. A gente coloca tudo isso na nossa resenha, ou seja, youtube.com/gptotal, clica no diretório de vídeos, veja a nossa resenhona sobre o filme Fórmula 1. Você certamente não vai ter resenha, você não vai ter crítica de filme como a gente fez, porque a gente misturou o filme com situações da Fórmula 1 e a gente fez uma coisa muito alternativa, muito diferente. Claro que tem os críticos de cinema, mas a gente fez a nossa crítica a nosso jeito, ao estilo GP Total. Espero que quem não tenha visto ainda, veja, mas veja o filme primeiro. Que tem um monte de spoiler lá, a gente vai falar
bem de determinadas coisas que são realmente spoiler, e vai zoar pra caramba coisas que, enfim, merecem ser zoadas, merecem ser avacalhadas, tá tudo lá na nossa resenha. É isso aí, meu agradecimento ao meu querido amigo Márcio Madeira de sempre. A gente espera que o João Carlos esteja com a gente aqui. Ele teve um pequeno problema técnico para não estar com a gente aqui, mas ele está sempre presente, sempre com a sua vestimenta do nosso querido vovozão, Ceará, sempre a gente tendo o cuidado de não falar a capital da cidade dele aqui nos nossos vídeos. A gente se despede aqui, esperando que vocês continuem com a gente, porque a gente sempre faz tudo com muito entusiasmo, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha, cresce pessoa por pessoa de assinatura, mas a gente faz do nosso gosto, da nossa maneira, muitas vezes remando contra os algoritmos da internet, porque a gente sabe que a gente tem espaço para oferecer um conteúdo de opinião e análise de profundidade, que muitas vezes é o que falta no esporte a motor. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.